Oi gente, meu nome é Luiz e hoje a gente vai continuar o estudo da potência de ponto, que é um nome meio misterioso, mas hoje a gente vai desvendar um pouco mais dele. Na aula passada, a gente estudou um invariante de um ponto em relação à circunferência quando ele está do lado de fora. O que a gente descobriu? Que se você pega uma secante, tocando em AB, esse produto PA, PB é sempre constante. O que a gente vai fazer agora é verificar que isso é verdade também quando o ponto está dentro da circunferência. Ou seja, a gente vai provar o seguinte, ó. Nosso teorema de hoje vai ser exatamente a mesma coisa. Ó. Pega um ponto P e duas secantes, que nesse caso vão ser cordas também, tocando em A', B' e em AB. A conclusão vai ser a mesma. A distância do P para uma das pontas vezes a distância do B para outra ponta é igual à distância do B em outra corda. Ou seja, isso é invariante, né, esse produto. E a gente vai provar exatamente do mesmo jeito, fazendo outra semelhança de triângulo. A gente vai ligar o ponto A ao B', o ponto A' ao B, e marcar todo o ângulo igual que a gente encontrar. Como esses dois ângulos estão enxergando o mesmo arco B', e são inscritos, eles são iguais. Então eu vou traçar um tracinho aqui e um tracinho assim, para indicar que eles são iguais. A mesma coisa para os ângulos de baixo. Ó. Eles são inscritos, esses dois, e estão enxergando o arco A', A. Então eles também são iguais. Vou botar dois tracinhos para indicar isso. Logo, esses dois triângulos, que têm todos os ângulos iguais, são semelhantes. Vamos escrever isso. O triângulo PA', é semelhante ao triângulo PAB'. E a semelhança desses dois triângulos vai dar diretamente essa relação, mas vamos fazer com calma de novo. Vamos lá. Ó. Vamos pegar os lados opostos ao ângulo com o tracinho. No triângulo grande, a gente tem PB. E isso a gente vai dividir pelo do triângulo pequeno, PB'. E isso vai ter que ser igual. Agora vamos pegar o oposto aos ângulos com dois tracinhos. No triângulo grande, PA'. E no triângulo pequeno, PA. E isso é exatamente o que a gente estava procurando. Se a gente multiplicar por PA vezes PB', vai dar PA vezes PB igual a PA' vezes PB'. Que era o que a gente queria. Certo? Agora vamos ver o que é que tem a ver esse ponto interno com o ponto externo. Vamos ver de uma perspectiva mais geral. Então, gente, tudo que a gente estudou até agora poderia ter sido observado. Enquanto a gente estava resolvendo um problema, a gente encontrou uma semelhança e encontrou relações. PA vezes PB igual a PA' vezes PB'. Mas, na verdade, toda essa história tem a ver com uma coisa um pouco mais interessante, que é a posição de um ponto P no plano em relação a uma circunferência. Então, a gente vai ler uma definição aqui, que foi dada por um matemático suíço chamado Steiner, no século XIX. Ele estava estudando exatamente isso, a posição de um ponto P em relação a uma circunferência. Então é o seguinte, ó, a gente vai definir a potência de um ponto, esse é o nome que ele deu, seja γ, uma circunferência de centro O e raio R, e P, um ponto no plano dessa circunferência. Então a potência do ponto P em relação à circunferência γ é definida por, potência do ponto P em relação a γ é definida por a distância do ponto P por centro da circunferência ao quadrado menos o raio da circunferência ao quadrado. Ou seja, né, essa potência do ponto, ela te diz se o ponto está dentro, se o ponto está em cima ou se o ponto está fora da circunferência. Se o ponto, olha a observação 1, né? Se o ponto está na circunferência, OP vai ser igual ao raio, então a potência do ponto vai ser zero. Então, a potência do ponto P em relação a γ é igual a zero se e somente se OP é igual ao raio, se e somente se o P pertence a γ. Certo? E continuando, né? Se a potência do ponto γ
a potência do ponto P em relação à gama é maior do que zero, se somente se o ponto P está fora da circunferência. Né? E como tem um somente se aqui, o 3 seria se é menor do que zero, então está dentro, né? Que é o contrário desses dois. E isso é basicamente uma forma de estudar as posições do ponto em relação à circunferência. Mas o que é que isso tem a ver com, com as relações que a gente acabou de demonstrar? Vamos ver ali no outro quadro? Então agora a gente vai relacionar o conceito de potência de ponto, que só depende da posição do ponto em relação à circunferência, né? Porque é a distância do ponto em relação ao centro menos o raio ao quadrado menos o raio ao quadrado, com o que a gente acabou de fazer, que era aquele invariante PA, PB, PA', PB', certo? Então olha só o que esse teorema aqui está dizendo para a gente. Se P é um ponto interior à circunferência gama e AB é uma corda de gama passando por P, então a gente tem que a potência de P em relação à gama é menos PA/PB. Claro que tem que ser menos isso, né? Porque quando o ponto é interno, a potência de ponto é sempre negativa, que a gente tinha acabado de falar ali, né? E por outro lado, se P está fora da circunferência e a gente tem uma reta secante, que era aquilo que a gente tinha falado, passando por P a circunferência gama e tocando em A e B, então a gente tem que a potência do ponto P vai ser igual a PA vezes PB. E aqui que está a beleza desse resultado, né? É porque a princípio a definição de potência de ponto não tem nada a ver com qual corda ou com qual secante a gente tomou. Mas a gente verifica que essa definição, que é universal, né, só é em relação ao ponto à circunferência, tem a ver com a secante e com as cordas. Vai ser igual a essa relação. Vamos demonstrar ali no outro quadro? Então vamos lá demonstrar. Eu vou fazer só o caso 2, que é quando o P está fora da circunferência, mas o caso 1 é inteiramente análogo. A ideia é o seguinte, a gente só precisa particularizar do jeito certo. A gente já tem a corda PA, a corda não, né? Nesse caso a secante, a corda seria no caso 1. A gente já tem a secante PAB, a circunferência, e a gente quer provar que PA vezes PB é igual à potência do ponto P em relação à gama, certo? Mas a gente já provou que quaisquer duas secantes têm essa propriedade, né? Isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então eu peguei uma secante particular, que é uma secante que passa pelo centro da circunferência, um diâmetro. Logo, como a gente já provou, a gente tem que PA vezes PB é igual a PA' vezes PB'. Mas agora é hora da gente colocar o raio na jogada, né? A gente tem que comparar o PO com o raio, né? Para potência de ponto. Então, ó, a gente tem que PA' é igual a PO menos o raio. Então isso daqui vai ser igual a OP, vamos botar o P, menos o raio. Certo? E PB' é igual a PO mais o raio. Agora a gente multiplica esses dois, vai ficar com OP ao quadrado menos o raio ao quadrado, que é exatamente igual à potência de ponto que a gente definiu, do ponto P em relação à gama. Então o teorema está provado no caso 2. No caso 1 você vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente já sabe que é o invariante das cordas, então você vai pegar uma corda sendo exatamente um diâmetro e vai concluir o que a gente precisa. Fica como exercício para você. Até a próxima.